Sempre fui muito agitada. Muito agitada. Tô sempre querendo ajudar as pessoas, sempre faz, ai, tem festa, vamos organizar a mesa, vamos cozinhar, adoro cozinhar. Nossa, eu tô precisando de ajuda, não vou, sabe, nunca parei pra fazer nada pra mim, só pra mim. Não, nunca parei. Quando 2020, né, quando chegou esse vírus na cidade, eu sempre tive muito medo. Porque a Lesca é mais frágil, então assim, eu tinha medo não só por mim, pelo fato da Lesca ter uma doença degenerativa, isso sempre me preocupou, porque aquela coisa de mãe, não posso morrer, não posso ficar doente, porque eu tenho 2 filhos para cuidar, né? Bom, a gente pegou Covid, os 4, de uma única vez. Eu fui para o hospital, eu fiz teste, todos fizemos teste, deu positivo. Eu fui ficando muito mal, foi muito rápido, eu fiquei mal, eu não conseguia andar, eu não conseguia comer, eu não conseguia, desidratei. Foi muito rápido, o meu caso foi extremamente diferente, assim, sabe? Dos que a gente já tinha de perto, passado, de amigos, de família, enfim. Medo de morrer e deixar meus filhos. Não era medo, eu vou morrer, não. Não era. É medo de faltar para meus filhos. Mas ao mesmo tempo que eu tive muito medo, né, eu sempre tive pessoas de confiança para cuidar deles. Eu tinha certeza, com relação, eu tinha certeza. Mas eu sou a mãe. Eu sou a mãe, eu nunca desgrudei deles. Tive medo lá no hospital. Chegou um momento que eu sabia que eu estava muito ruim, que a situação estava grave. Eu parei de andar lá no hospital mesmo, eu não tinha condição de levantar da cama. E precisei de todos os cuidados, de todos mesmo, deitada numa cama, porque eu não conseguia levantar, não tinha força nem para falar com meus filhos. Eu que cuido, né? Eu que cuido, eu que sou a forte, né? Eu que sou a independente, assim, sabe? Que eu faço isso, faço aquilo. Não foi fácil aceitar que precisava, que eu precisava ser cuidada naquele momento. Mas eu sabia também que eu não tinha opção. Eu não conseguia falar, eu não conseguia sentar, não conseguia tomar um banho. Essa foi a primeira vez, nem quando eu tive meus filhos, eu fui cuidada. Eu vivi uma experiência diferente. Eu estava dormindo aqui, mas eu estava no outro plano, onde que eu estava, tipo, no hospital mesmo, só que era no outro plano. Só que aonde eu estava, nesse plano, tinha pessoas vestidas de médicos, enfermeiros, enfim. Mas eram pessoas má. Matava muitas pessoas. E queria me matar. E eu conto isso, às vezes, gente, mas isso não é coisa da sua cabeça, não. Não é, gente. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, eu sei a forma que eu acordei, o que eu senti quando eu acordei. Eu fiquei tão feliz, gente, de voltar, que eu falava o tempo todo, voltei. Aí o médico pegou e falou assim, a senhora sabe, a senhora teve, foi muito sério, muito grave. A senhora sabe, a senhora morreu, né? Eu morri, morreu. A senhora
foi um milagre. A senhora teve uma recuperação que nós médicos a gente não sabe explicar. A gente não sabe explicar. Porque quando a senhora foi para UTI, foi entubada, a gente tinha certeza de que a gente estava fazendo, sim, o melhor, dando o máximo, né? Mas a situação era muito séria. A senhora morreu. E isso, gente, a cabeça da gente fica muito confusa. Eu tive crises de choro, muitas crises de choro. Eu entrei em pânico. Eu queria falar com a minha família a todo custo, porque eu achava que a minha família meus filhos tinham morrido. Não, foi muito confuso. Mas eu perguntei pro médico, falei assim, doutor, o senhor pode me ajudar? Me fala se eu tô louca, porque eu vi coisas diferentes. Aí ele falou assim, não, você não tá louca. Aí eu contei para ele uma história que do meu lado tinha um senhor também entubado. Ele teve parada e eles tentou reanimar ele por alguns minutos e eu mesmo sedada e eu vi isso tudo. Eu vi quantas pessoas que tinha, eu ouvi o que eles falavam, eu vi eles falando que não tinha jeito, eu vi quando eles deram um choque nele lá, eles tentou muito. Eu vi que tinha uma enfermeira pequenininha, ela precisou subir num banquinho, naquelas escadinhas. Eu contei detalhe pro médico. Falei, eu tô louca? E ele falou assim, não. Eu falei, aconteceu? Ele falou assim, eu vou me informar, eu vou perguntar. Aí ele foi lá e voltou, falou, dona Rudinalva, a senhora não tá louca. Aconteceu sim, foi um senhor de tanta idade, ele teve sim a parada, aconteceu tudo do jeitinho que eu contei. Aí veio a preocupação, eu vi de verdade, né? Eu vi do meu lado. Mas o que estava na minha cabeça, aquelas imagens de eu sendo torturada, eu fui amarrada, onde que eu estava, né? Eu fui amarrada, eu passei fome, eu tinha sede. As pessoas falavam que ia me matar, que eu tinha que morrer. E eu ficava muito apavorada. Porém, eu não derramei uma lágrima. Não chorava. Porque, no fundo, eu tinha uma certeza tão grande de que alguém ia me salvar, de que ia acontecer um milagre, né? Que eu falava na minha cabeça o tempo todo, não, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Mas a minha vez estava chegando, porque nesse lugar que eu estava, morreu várias pessoas. Pessoas foram mortas nesse hospital. Ouvia vozes, tinha vozes, falava, acredita, vai chegar ajuda, paciência. Gente, eu ouvi muito, paciência, paciência, paciência. Paciência é o que eu não tinha antes do Covid. Gente, não tem como passar pelo que eu passei e voltar igual. Não. Não existe, não tem possibilidade disso acontecer. Eu parei de andar, então eu precisei fazer muito exercício para voltar a andar. E agora que eu voltei a andar, amo andar. Gente, que beleza, não reclamo mais. Enquanto eu tô andando, eu tô cuidando do meu corpo e da minha mente. Hoje eu consigo abraçar a minha família, abraço aperto, aquele abraço bem gostoso, sabe? Antes a gente não fazia isso. Hoje eu faço isso e falo assim, preciso desse abraço. Hoje, eu quero abraçar hoje, então abraço mesmo, beijo mesmo. É muito bom. Então viver, gente. Mas precisa dar valor, porque a vida da gente é única. É única. Você não tem outra. É essa aqui. Então você tem que viver ela da melhor forma possível.